Fala, meus queridos alunos! Chegamos aí com mais um assunto que pode aparecer na sua prova. Galerinha, vamos lá, dentro ainda do nosso módulo fantástico de administração, completaço para vocês, mais completo desse Brasil com toda certeza, tá, gente? Vamos lá que a gente vai ver um assunto muito importante que, olha, é uma ferramenta da qualidade, tá? Primeira coisa que vocês devem saber. E, galera, de vez em quando ela aparece em prova. Provas moderninhas vêm cobrando esse assunto. Vinícius, se você fosse classificar o grau de importância dessa ferramenta, qual grau você daria para ela? Eu daria que é um grau moderado, tá, gente? É um assunto de importância moderada do seu edital. É aquela velha regra, né? Tá dentro das ferramentas da qualidade, porém, se o seu edital cobrar de forma expressa, e às vezes aparece essa ferramenta lá no seu edital, que é o famoso Seis Sigma, veremos aqui, tá? Deixa eu até botar para vocês. Tá aqui, ó. Temos as nossas redes sociais, meus amores, não deixem de seguir a gente lá. Sigam a gente no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook, o nosso Spotify também tem lá tudo para vocês. Temos o Twitter e o LinkedIn para vocês ficarem por dentro desse universo maravilhoso dos concursos públicos. E aí, galera, tá aqui, ó. Se aparecer essa palavrinha aí na prova dos senhores, Seis Sigma, galera, é um assunto que é importante estudar quando aparece expresso em edital. Por quê? O que as provas fazem? Eu posso cobrar esse assunto dentro de ferramentas da qualidade, de gestão da qualidade, e inclusive o Seis Sigma, a finalidade dele é muito atrelado à gestão da qualidade. Então, eu sempre indico aos alunos estudarem o Seis Sigma, porque ele tem uma função estatística importantíssima dentro do controle da qualidade. Tanto que o Sigma, que é esse símbolo que nós estudaremos aqui agora, ele tem essa importância, esse significado dentro da gestão da qualidade. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho qual é o significado do Sigma, tá? E aí, meus amores, o seguinte, a gente vai estudar e quando esse assunto aparece de forma expressa, aí eu acho obrigatório dar uma olhada no que nós vamos ver aqui. Eu vou aprofundar com vocês, tá, em alguns conceitos, em alguns modelos aqui específicos que aparecem em prova, eu já vi, e esses dois modelos específicos de Seis Sigma podem ser cobrados em provas complexas e difíceis. É o que eu sempre falo com vocês, gente. Eu sempre vou trazer assuntos que sejam complexos também. Não adianta eu só chegar aqui e dar o bananada para vocês. É cômodo para mim, tá? É muito cômodo, é fácil terceirizar essa responsabilidade de jogar aí para vocês toda a responsabilidade de um estudo que é amplo, complexo, difícil, e eu ficar aqui na minha e falar, ó, galera, eu dei a matéria, vocês que se lasquem, que se virem. Eu não funciono assim, tá bom? Então eu vou trazer assuntos que são, às vezes, indigestos de entender, indigestos de compreender de início, mas com exercício, com paciência, com vontade ali, a gente vai vencer cada assunto desses e vocês vão ter essa noção de que nós estamos juntos, rumo à sua nomeação, meus amores. Eu sou, como eu disse, um grande guia aí, tá bom? Um mestre Jedi perdido, igual um Kenobi, no espaço para ajudar vocês nessa caminhada aí, nesse universo dos concursos públicos. Tá bom? Então, é isso. É um assunto que eu posso cobrar dentro de gestão da qualidade, tá lá para vocês, e aí ele pode aparecer dentro de ferramentas da qualidade. É uma ferramenta que eu sempre peço para o aluno estudar, apesar de ser uma classificação moderada, porém, a coisa muda de figura se o seu edital cobrar especificamente essa ferramenta. Tá falando sério, Vinícius? Sim, às vezes aparece lá isolado na matéria avulso dentro do edital, Seis Sigma. Simples assim. E aí aquilo sinaliza para mim, professor, e para vocês, alunos, tem que sinalizar também, agora eu estou ensinando a vocês que quando essa ferramenta vem isolada, a chance da banca cobrar alguma coisa específica dela vem alta. Porque aí ela está falando, galera, eu quero que vocês estudem esse assunto específico de forma aprofundada. Porque se ela quisesse cobrar de forma implícita, ela botava só lá em ferramentas da qualidade, gestão da qualidade. E eu posso cobrar também. Lindo? Começou a brincadeira, vem comigo. Tá aí, meus amores, o Seis Sigma e como ele funciona, né? Então nós temos aqui um ciclo, mais uma vez. Vinícius, esse ciclo tá me lembrando muito o PDCA. É isso mesmo, meus amores. É uma ferramenta inspirada no PDCA. Eu gosto de brincar, de falar, de fazer um comparativo, que isso daqui é uma ferramenta mais tecnológica, um PDCA tecnológico, tá bom? É um PDCA voltado para a parte mais matemática, mais estatística, da qualidade. A gente vai ver isso daqui. Então, nós temos uma parte estatística, né? Cálculos estatísticos, e o Seis Sigma vai influenciar, vai ajudar nisso. E o que é isso, Vinícius? Nós temos aqui as palavras, né? Define, mensure, analyze,
temos aí Improve e Control, nós veremos dentro desse sistema Lean. O que é o sistema Lean? Nós já estudamos, né? É o sistema de manufatura enxuta, essa filosofia chinesa, né? Japonesa da manufatura enxuta. Todos os conceitos que nós vimos de melhoria contínua, de evitar os desperdícios, tudo relacionado também ao just-in-time, entra nesse esquema do Lean, né? Dessa manufatura enxuta, essa filosofia japonesa. Não esqueçam também. Tá bom, gente? Então todos os conceitos que nós estudamos em gestão da qualidade acabam caindo aí nessa filosofia Lean. E aí eu entro com vocês. O que é e como funciona, né, meus amores? Tá aí. O Seis Sigma, ou Six Sigma em inglês, pode ser definido como um conjunto de práticas desenvolvidas para maximizar o desempenho dos processos. Olha aí, também é uma ferramenta típica de processo dentro da empresa, eliminando os seus defeitos. Olha aqui, ó, que parte importante para a sua prova, e as não conformidades. Que é a coisa mais linda do que essa, né? Não conformidade tem a ver justamente com o que você espera, com a conformidade, né? Se aquele procedimento, se aquele processo está conforme as regras. Então, não conformidade é quando o processo desrespeita as regras ali, aquilo que você previa para ele, conceito que nós estudamos lá em gestão da qualidade. Então, a ferramenta Seis Sigma visa justamente isso, eliminar defeitos e as não conformidades de acordo com as suas especificações de fábrica. Essa ferramenta muito legal, né, foi desenvolvida pela Motorola, não esqueçam disso. Olha aqui, ó, esta ferramenta foi desenvolvida em meados de 1987 por Bill Smith. Guarda o nome do boneco, hein? É sempre bom saber. A prova pode cobrar quem inventou o Seis Sigma, né? O Six Sigma. Quem fez essa ferramenta foi Bill Smith na Motorola. Olha a empresa aí em que ela foi desenvolvida. Posteriormente, em 1995, ganhou força com a utilização de seus métodos por Jack Welch. Então marca aí também mais um nome importante para o Seis Sigma na General Electric. Tá aí para vocês. Outra empresa importante da época. Torna-se popular entre empresas de todo o mundo devido à sua eficiência e eficácia. É considerado um dos principais temas da qualidade total. Então a ferramenta Seis Sigma é muito importante para a era da qualidade, né, para a gestão da qualidade. O Seis Sigma pode ser definido também como uma estratégia gerencial planejada com foco nos resultados de qualidade e financeiros, com o objetivo de promover mudanças significativas nas organizações, buscando sempre melhorias nos processos. Então, ó, olha aqui, ó, a raiz dela, a origem, né? Melhorias no processo, vocês lembram logo de quem? Do ciclo PDCA. Produtos e serviços, né? Nos processos, produtos e serviços oferecidos aos clientes. Podemos dizer que o foco principal do Seis Sigma é a satisfação dos clientes através da redução de defeitos nos processos e o ótimo desempenho da empresa. Muitas pessoas acham que o Seis Sigma é apenas uma ferramenta para a empresa estar em dia com as normas e requisitos de qualidade. Porém, ela vai muito além disso. Segundo Jack Welch, o grande engano é supor que o Seis Sigma trata de controle de qualidade e de fórmulas estatísticas. Em parte é isto, mas não fica só nisso. Vai muitíssimo além. Em última instância, impulsiona a melhoria da liderança ao fornecer instrumentos para que se raciocine sobre assuntos difíceis. No âmago do Seis Sigma, agita-se uma ideia capaz de virar uma empresa pelo avesso, deslocando o foco da organização para fora de si própria, convergindo no cliente. Porque o foco que nós estudamos lá da gestão da qualidade, meus amores, a gestão da qualidade, o foco é o quê? No meu cliente, galera. A finalidade é sempre levar a qualidade do meu produto, do meu bem, do meu serviço, que você espera na outra ponta aí. Vocês, meus amores, vocês esperam um padrão de qualidade do Focus. Qualquer problema que fuja do padrão de qualidade que vocês conhecem, que é consolidado no mercado, com certeza vocês reclamam, né? Então vocês sabem que o Focus tem um padrão de qualidade, tem algo que vocês esperam, não só em termos de estrutura, obviamente, mas de seus professores. Então é isso, gente. Então, o foco nunca pode ser um meio, é o que eu falo, não adianta. Pouco me importa se eu tenho uma câmera aqui 4K, HD, Full HD, enfim, 8K, pouco me importa. A tecnologia auxilia, ajuda, bacana demais.
não importa se a estrutura é confortável, maravilhosa, mas se as pessoas que estão aqui não estão comprometidas com a qualidade de todo esse processo, de tudo que faz o Focus. Vocês estão vendo? Então essa qualidade passa através da câmera para vocês quando vocês adquirem um produto. Vocês esperam isso da gente. Então a nossa finalidade não são as atividades de meio, não são, óbvio, isso é importante, as atividades de meio fomentam as atividades fins, mas levando essa qualidade que vocês esperam é a nossa finalidade. Esse é o nosso objetivo. Vocês estão vendo? Então a gente converge os esforços para quem está na ponta, que é o nosso cliente, o nosso objetivo, a nossa finalidade. Não esqueçam desse princípio que eu trabalhei com vocês lá em gestão da qualidade, é importantíssimo. E o Seis Sigma contribui para esse pensamento. Lindo? Lindo. Vem comigo. Como funciona o Seis Sigma? O termo Seis Sigma se origina, olha aí, ó, se origina do símbolo em que qualidade significa uma medida de variabilidade utilizada para indicar quanto dos dados apresentados se inserem nos requisitos dos clientes. É isso que traduz, né, o Seis Sigma. Quanto maior for este sigma, melhor serão os produtos. Então, quanto maior o sigma, maior serão os produtos ou serviços produzidos. Ou, sob outra ótica, menores serão os defeitos, né, apresentados por estes produtos ou serviços. Já por quê? Porque aí, meus amores, não é combater a não conformidade. Se eu tenho um elevado padrão de sigma, quer dizer que esses produtos estão ali apresentando excelentes qualidades, não tem menos defeitos, né? Menores são os defeitos daquele produto ou daquele serviço. É o que ele pega aqui. Muito bacana, né? Então, galera, chegamos, hein? Olha aqui comigo, ó. O Seis Sigma, metodologia do Seis Sigma. Marca isso aqui é importante. Agora a porca torce um pouquinho o rabo. Metodologias do Seis Sigma. O Seis Sigma segue duas metodologias principais. É isso aqui que as questões mais complexas vão cobrar de vocês. Compostas de 5 fases cada uma. Ambas foram inspiradas em quem, meus amores? No ciclo PDCA. Não esqueçam disso. São elas, vem comigo. Então, nós temos duas metodologias de Seis Sigma, meus amores. Temos o Six Sigma Improvement, que nós veremos, e temos o Seis Sigma Design, Design, em que é o DFSS. Depois eu explico para vocês. Então, meus amores, está aqui, ó, o Seis Sigma, que é a representação dele. Então, nós temos Define, Measure, Analyze, Improve ou Design, e temos o Control e o Verify, tá bom? Verificação. E aí tudo em inglês, o início tem que saber inglês? Às vezes tem, tá? Toma cuidado com isso. E aí, ó, vem comigo. A primeira filosofia, o primeiro modelo, né, é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, meus amores? DMADV, tá vendo, né? Tá aqui, ó. DMADV. Peraí. Não. Inverti, desculpa. O Improvement é o DMADV. Tá aqui para vocês. De Define, Measure, Analyze, Design e Verify. Galera, tem que saber. Vinícius, tá de sacanagem? Tem que saber esses dois e principalmente a sigla. Tem diferença ali. Eles são iguaizinhos. O que vai mudar? Tá vendo aqui o nome? O nome é o que muda na etapa e tem um outro aqui, ó. Mas a ideia é a mesma. Tá vendo aqui, ó? Improvement e Design. Tem Define aqui, tem Define aqui. Tem Measure aqui, tem Measure aqui. Tem Analyze aqui, tem Analyze aqui. Aí mudou, é o nome do ciclo. Design, Design. Improve, Improvement. Tá aqui para vocês. Então, aqui é diferença, aqui é diferença. Eu tenho uma outra diferença aqui, ó. Control. No Improve, a última etapa vai ser o Control. E no Design vai ser o Verify, que é a mesma coisa, verificar e controlar. Cuidado com isso, né? Um eu verifico e o outro eu controlo. Tá aí para vocês, tá, meus amores? Essa distinção, esse contrário deles, né? Essa característica peculiar, vocês devem saber. Não esqueçam disso. E aí, vamos lá, o DMADV. Utilizada em projetos focados em criar novos desenhos de produtos, serviços ou processos. Novos desenhos. Define, goals, definição de objetivos. É isso que quer dizer. Definição de objetivos que sejam consistentes com as demandas dos clientes e com a estratégia da empresa. Temos aqui, ó,
Mensure and Identify. E aí quer dizer o quê? Mensurar e identificar. Essa etapa aqui é a etapa de mensuração e identificação. Características que são críticas para a qualidade, capacidades do produto, capacidade do processo de produção e riscos. Temos aí o Analyze, não esqueçam, que é analisar para desenvolver e projetar alternativas, criando um desenho de alto nível e avaliar as capacidades para selecionar o melhor projeto. Temos o Design Details, que quer dizer desenhar os detalhes. Otimizar o projeto e planejar a verificação do desenho. Esta fase se torna uma das mais longas pelo fato de necessitar muitos testes. Então esse é o nosso primeiro modelo, que é justamente aqui, ó, peraí, tem mais uma coisinha. Temos aí o Verify, né, que é a última. O Verify to Design, que é justamente verificar o projeto. Então Verify é verificar o projeto, executar pilotos do processo, implementar o processo de produção e entregar ao proprietário do processo. Então, fechamos aí, né, justamente o DFSS ou Design, tá aí para vocês, Six Sigma Design. E agora chegamos no segundo modelo do Six Sigma, que é o DMAIC, né, que a gente chama DMAIC, tá aqui para vocês. DMAIC. E aí, ó, utilizado em projetos focados em melhorar produtos, ó, melhorar produtos. Lá eu tinha o quê? Criar novos produtos. Cuidado, hein? O DMADV, né? Ele cria novos desenhos de produtos, serviços e processos. Aqui eu estou focado em melhorar produtos, serviços, processos de negócios já existentes. Eu não estou criando, estou aperfeiçoando eles. Também é conhecido como DFSS, Design for Six Sigma. Tá aí para vocês. Temos aí o Define to Problem. Então, definição de problemas, né? Então, Define to Problem é a definição de problemas, do problema, a partir de opiniões de consumidores e objetivos do projeto. Esse aqui, meus amores, é o Six Sigma raiz. A função dele é justamente essa daqui. Esse é o Six Sigma raiz, tá bom? Então, ó, Define to the Problem, definição do problema a partir de opiniões de consumidores e objetivos do projeto. Temos o Mensure Key Aspects, que é a mensuração dos principais aspectos do processo, né? Os processos chaves que a gente chama, por isso Key, ó, Key é chave, tá aí para vocês. Então, ó, tá aqui, ó, mensuração, mensurar os principais aspectos do processo, os processos chaves, né? Atual e coletar dados importantes. Temos o Analyze to Date. Temos Analyze to Date, que é o quê? Analisar os dados. Tá aí para vocês. Analyze to Date é analisar os dados, não deem mole nisso, para investigar relações de causa e efeito, certificando que todos os fatores foram considerados determinar quais são as relações. Dentro da investigação, procurar a causa principal dos defeitos. Improve to the process, né? Melhorar e otimizar os processos. Tá aí para vocês. Baseada na análise dos dados, usando técnicas como desenho de experimentos, Poka-yoke, né, que é uma ferramenta, né, Poka-yoke ou prova de erros, e padronizar o trabalho para criar um novo estado de processo. Executar pilotos do processo para estabelecer capacidade. E temos aí o control, né? Control é o quê? Controlar. Control é controlar o futuro estado de processo para se assegurar que quaisquer desvios do objetivo sejam corrigidos antes que se tornem em defeitos. Implementar sistemas de controle como um controle estatístico, olha que lindo, ó. O coração do Six Sigma é esse controle estatístico. Perdão, voltando aqui, é esse controle estatístico. É uma ferramenta de controle estatístico de processo ou quadro de produção. E continuamente, porque ele é um ciclo de melhoria contínua, monitorar os processos também. Olha que lindo. Quais são, meus amores, os benefícios de se implementar o Six Sigma? Marca porque é sempre importante. Quais são os benefícios? Existem diversos benefícios para empresas que adotam o Six Sigma ou o Six Sigma, sejam eles na produção ou nas equipes de trabalho como um todo. São eles: redução dos custos organizacionais. Temos aí aumento significativo da qualidade e produtividade de produtos e serviços.
tá aí para vocês. Temos acréscimo e retenção de clientes, eliminação de atividades que não agregam valor, temos maior envolvimento das equipes de trabalho, mudança cultural benéfica e temos a diminuição de variação dos processos. Tá aí para vocês. Porém, para atingir os objetivos do programa e colher os benefícios da implementação, é preciso que a empresa saiba exatamente como planejar e implementar o Six Sigma ou Seis Sigma. É importante também que os funcionários sejam devidamente treinados para receber o Seis Sigma na empresa. Lindo, meus amores. Tá aí para vocês, assuntozinho de hoje, super tranquilinho, super light, porém uma ferramenta de peso, uma ferramenta da qualidade de peso que pode aparecer de forma isolada no seu edital e eu já resumi lá para vocês. Não esqueçam, o Seis Sigma é uma ferramenta inspirada, né, no círculo PDCA. Ela envolve aquelas duas vertentes que nós trabalhamos. Cuidado que em provas mais complexas, já vi cair em prova, elas gostam de cobrar essas etapas do ciclo dos processos. Não esqueçam ali de ver as diferenças entre cada ciclo e é uma ferramenta, né, o Brinca é um PDCA tecnológico voltado para controle estatístico da qualidade nos seus bens, produtos ou serviços da sua empresa, da sua organização ou do seu órgão público sem problema nenhum. Eu posso implementar essas ferramentas no serviço público e, consequentemente, óbvio, elas são originárias do serviço privado, do setor privado. Lindo, meus amores? Então, guardem com carinho no coraçãozinho aí o Seis Sigma, porque aparece em provas complexas e em provas grandes, tá bom? Beijo no coração de todos, meus amores, até o próximo encontro. Fui!